O espírito reencarnante pode ser obsediado durante a gestação, Jorge? Isso não é muito comum, mas pode. Porque o que acontece? Durante o processo reencarnatório, o espírito adormece. Então, as energias que ele transmite da sua mente ficam mais frágeis, ficam mais brandas. E o abrandamento das suas emissões mentais dificulta com que seus obsessores lhe achem. É por isso que a gente ouve tanto nas reuniões mediúnicas frases do tipo: agora nós achamos ele pensa que ele se esconde de nós demoramos para achar, mas a gente achou ele nesse corpo que não é o dele. Agora a gente achou ele. Por quê? Porque ele estava no mundo espiritual, quando veio para o processo reencarnatório, houve um abrandamento das emissões de energia e aí desconectou. Quando ele renasce, ele não tem mais tanta incidência das energias que ele tinha. Então, os obsessores, ele sumiu. O cara sumiu de nós perdemos o rastro dele. Como se fosse uma estação de rádio que para de transmitir com tanta intensidade. Ela continua transmitindo? Continua, mas não fica bem fraquinho. Então, acabam não achando o espírito. E aí eles ficam andando, procurando. Cadê esse cara? O cara passa 10, 15 anos sumido. Mas aí vem a adolescência e o cara desperta no corpo. E aí ele volta a ter a conduta que ele tinha antes, ele volta a beber, volta a brigar, volta a fazer isso aqui. E aí quando você vê, as antenas dele começam a abrir e transmitir as mesmas energias que ele tinha antes de renascer. Quando ele transmite a energia, os caras achamos o cidadão. Aí volta para perturbar. Então, a tendência é que durante o processo reencarnatório haja uma espécie de trégua do ponto de vista dos obsessores. Mas isso não é uma regra absoluta. Existem muitos casos em que os obsessores não desgrudam do cara, não perdem ele de vista. E quando que isso acontece? Quando você tem muitos devedores, muitos. Imagine alguém que durante a existência teve uma vida voltada para a guerra, para a violência, para a prática do desamor e do ódio, e que tem sob a sua responsabilidade a desencarnação de milhares, de milhões de pessoas. Um espírito que tem tantos inimigos, por mais que ele queira se esconder, eles rondam o psiquismo dele. Quando um descansa, 10 estão caçando por ele. Ele não tem paz para reencarnar. É uma dificuldade enorme você conseguir trabalhar entidades nesse perfil, que você precisa tirar até da ambiência da Terra, para que eles consigam não ser acessados pelos seus inimigos espirituais. Então, quando você está promovendo um processo reencarnatório de uma entidade típica do planeta, uma entidade que tem defeitos, mas tem virtudes, há um abrandamento do processo de perturbação. Existe uma redução da incidência da obsessão por conta das fragilidades naturais do próprio processo reencarnatório, que o corpinho frágil vai ocultando o espírito, adormecendo, e aí o espírito obsessor perde a conexão. Mas pode não fazer. Quando isso não se perde, é porque a obsessão vai ser bastante significativa, porque se no período do adormecimento eles não estão perdendo ele de vista, eles vão marcar o cara para seguir. E aí vai exigir dele muita disciplina. É um espírito que vai precisar ter bastante atenção nas coisas da vida do mundo físico, porque esse companheiro, com certeza, vai ter que ter um olhar muito atencioso, porque não quer dizer que ele vai cair na obsessão. Ele pode fazer uma mudança grande e não ter acesso dos seus obsessores. Vai precisar de muita atenção, muita disciplina, muita vigilância para ter êxito em função dos delitos que ele traz do ontem. É interessante isso, que aí a gente já percebe o trabalho que existe até de evangelização de bebês, né? Que o pessoal faz aí, o trabalho de evangelho no lar desde já criança, e já antevendo essa problemática e os mecanismos de defesa que a gente pode acionar, né, Jorge, trazendo o evangelho para dentro da família, dentro do lar. Eles existem, mas não são invioláveis, né? É verdade. E, na verdade, o processo do fato da reencarnação é um processo de libertação do espírito em função dos débitos passados.
Ele já vem para poder Sim. acertar tudo, né. Quantas Tem histórias. vezes que você encarna para esconder. É. Nossa, essa entidade renasceu, ela é doente mental, doente físico, meu Deus, praticamente vegeta. Está escondido, está É escondido. é interessante isso, porque a gente às vezes até discrimina, fala: "Mas por que que Deus permitiu que esse ser viesse?". Está aí o que o Jorge acabou de trazer para a gente, esse esclarecimento, que na verdade é uma bênção de Deus para Está que o processo escondido. evolutivo vá se dando pouco a pouco. Ô Aí Jorge, eu você queria diz: "Ué, então para quê?". Se ele não pensa com raciocínio, se ele não consegue andar, não consegue falar, para que adianta ficar 20 anos assim? Ele está escondidinho, refletindo, porque se ele tivesse no mundo espiritual, ele não estava sossegado. Então você esconde ele no corpo, e ele tem durante esses 20 anos de aparente apatia e não comunicação com o mundo exterior, para rever valores, para se repensar. Quando ele se desembaraça do corpo, ele talvez já possa ter tido uma mudança que foi empreendida durante o período de reflexão no corpo físico. que aos nossos olhos parece não ser nada, né. Na verdade, para aquele espírito é um grande passo nesse processo de autotransformação que tem que ser feito.